Olá, mamães! Muito bem-vindas a mais um programa Maternidade Descomplicada. Aqui a gente discute assuntos relacionados à maternidade para poder te ajudar nessa missão tão linda e desafiadora ao mesmo tempo. Eu sou Lisa Kunin, educadora há mais de 20 anos e mãe. Eu sou a Renata Dias e o tema do episódio de hoje é como ser gentil e firme ao mesmo tempo com a sua criança. Lisa, que assunto! Esse assunto ele é difícil, né? Muito, é muito difícil a gente saber, porque acho que é uma linha muito tênue entre, entre esses dois. Ser gentil e firme ao mesmo tempo, né? Pois é. Então acontece assim, ó, algumas mães são firmes demais com a criança e são pouco gentil. Outras já é o contrário, são gentis demais com a criança e são pouco firmes aí, né? E outras ficam aí nesse meio do caminho. Às vezes trata a criança com muita gentileza e de repente não aguenta mais a situação, tá a ponto de explodir e aí, né, já muda o jogo. Então nós vamos trabalhar hoje realmente sobre esse equilíbrio aí, né? Como tratar a criança de forma gentil e firme ao mesmo tempo. Então vamos à primeira pergunta. O que significa ser gentil e firme ao mesmo tempo com a criança? Olha, eu sempre gosto de usar assim, uma frase que ela é a base do exemplo, né? Essa frase é assim, você fala para a criança, eu amo você, e a resposta é não. Esse é um exemplo assim bem básico. Quando você fala, eu amo você, você está sendo gentil com ela. E quando você fala a resposta é não, você está sendo firme, você está se mantendo naquele propósito. Mas acontece que assim, ó, essa não é a frase que você vai usar para tudo. Por exemplo, vamos supor que está na hora da criança escovar os dentes e ela não quer escovar os dentes. Então o que você vai fazer? Então, primeira frase é eu amo você. Mas como que você diz eu amo você? Eu entendo que você não quer escovar os dentes agora. Então você está mostrando para a criança que você entende o sentimento dela. Você entende porque você ama a sua criança. Você consegue entender o que ela está dizendo. Mas a resposta é não, você vai dar de uma outra forma. Né? Então eu entendo que você não quer escovar os dentes agora, mas nós podemos fazer juntos. Então quer dizer assim, você não quer escovar os dentes, mas você não pode ficar sem escovar os dentes. Então a resposta é não, você não vai ficar sem. Só que como que eu digo isso? Eu vou escovar com você, vamos juntos. Aí você pode dar um outro gatilho para a criança. Vamos correr e ver quem chega primeiro? Aí a criança já entra numa disputa, a tendência é que ela vai sair correndo para poder ganhar de você. Então você fala que ama, você fala que a decisão que você tomou é o que precisa ser feito e você já redireciona ela. Então essa é uma forma, é um exemplo bem prático de como você pode conduzir, né, sendo gentil e firme com a criança ao mesmo tempo. Legal que você falou, não é que a gente fala não, né? Você tem que escovar os dentes, porque a gente sabe que o não não funciona muito bem, né? Então... exatamente. Você falar o não pode para a criança, né? Não faça isso, não faça aquilo, não pode. Você dispara um gatilho ali na criança que ela foi bloqueada, foi impedida de fazer alguma coisa que ela queria muito. E aí pode causar, às vezes, a revolta e criança com revolta é a birra que manifesta, né? Então a gente evita dar esse gatilho para não vir a birra na sequência. E as pessoas confundem muito a gentileza com permissividade? Muito demais, sabe por quê? Principalmente as mães que são acostumadas com a... Não vou nem falar autoridade, porque a autoridade ela é boa, ela precisa, todo mundo precisa ser autoridade para a criança. As mães precisam, né? Mas eu vou falar aí o autoritarismo. Acho que confunde muito, né, autoridade com autoritarismo, né? O autoritarismo é assim, eu mando e você obedece e ponto final. A autoridade é quando você sabe aquilo que é melhor para a criança, você vai conduzir ela para aquele caminho de forma gentil, tá? Então, principalmente quem está acostumado com a autoridade, pensa,
Se eu for ser gentil com a criança, então quer dizer que eu vou deixar ela fazer o que ela quiser. Você é uma mãe molenga, e não é isso, né? Não, pelo contrário, né? Ser gentil não significa ser molenga. Bem Como isso. autoridade não significa autoritarismo, né? Bem isso. Então, aí é que tá. Às vezes a gente confunde, até por não conhecer que existe uma outra forma, né? Às vezes a gente acha só que ser gentil é permitir a criança fazer o que quiser, né? Deixar ela livre, deixar ela solta, sem algumas regras, sem alguns limites, sem algumas consequências. E isso não é bem assim, pelo contrário. A gentileza com autoridade, é que eu falo sempre, tem muito amor, mas tem muitas regras também, né? Os pais, as mães, elas estão ali firme, conduzindo a criança, sem deixar ela fazer o que quiser. Então, é muito comum as pessoas confundirem por não ver, por não perceber, por não conhecer que pode se equilibrar os dois, a gentileza com a firmeza, sem ser permissivo. Por que é tão importante ser gentil com a criança? Quando você é gentil com a criança, quer dizer que você respeita a criança, tá? Vamos pensar o seguinte... vamos supor que veio uma visita na tua casa, um adulto, né, estava ali na tua casa, vocês estavam jantando e sem querer o adulto quebrou um copo. Qual que vai ser a tua reação? Ai, não foi nada, né? Isso acontece. Você vai brigar, vai explodir, vai gritar? Não. Agora, tem casos que se é uma criança que quebra o copo, meu Deus... né? Você não presta atenção, você não consegue segurar um copo. Eu já falei mais de 1000 vezes que não é assim, olha só. E tem mães que explodem. E é normal, tá? É comum acontecer isso daí. Então, a questão de gentileza é você tratar a criança como um indivíduo, como um ser humano, como qualquer ser humano, e ter esse respeito por ela. Então, essa é a questão da gentileza. Por que com um adulto ou um estranho eu não vou gritar, não vou explodir? Por que com a criança eu vou ter esse comportamento? Então, a gente precisa ser gentil com ela. Quando você falar com ela, não usar palavras que vai humilhá-la, que vai colocar mais para baixo, né? Como eu falei, você não sabe segurar um copo, você não consegue fazer nada, você não faz nada direito. São palavras que diminuem a criança, que faz ela se sentir mal, ela se sentir inferior, ela achar que ela não consegue fazer, que ela não é capaz. Então, a gente não usa dessas palavras com a criança. Ou a criança fez alguma coisa, a mãe com raiva vai lá, pega a criança pelo braço, machuca. Então, a gente não encosta na criança para machucar. Então, se a gente percebe que vai... às vezes é normal a gente ficar nervosa, né? Mas aí tem os passos para você poder se acalmar, se controlar e continuar conduzindo. A gente é ser humano, é normal, né? Quem que não fica nervosa com alguma situação, tá? Todo mundo fica. Mas a questão não é o ficar, é o como você vai lidar com isso. Então, a gente tem que pensar na criança, em ser gentil com ela e cuidar com as palavras para não ofendê-la, para não humilhá-la. E também cuidar na hora que for encostar na criança para não machucar. Desce daí, pega a criança e puxa. No momento da raiva, você vai, né... querer tirá-la com tudo ali. Exatamente. Gente, e a gente não pode esquecer que a criança é um serzinho pequenininho, frágil, e a gente tem que ter cuidado mesmo. Exatamente. Por exemplo, se é um sobrinho teu que foi na tua casa e tá pulando no teu sofá, você não vai puxar ele pelo braço correndo. Você vai falar com educação, você pode até ajudá-lo a descer. E por que com as nossas crianças a gente não age assim? Então, ser gentil é isso, é você entender a criança e falar com gentileza. Não é você ficar, meu amorzinho, meu querido, você quer que a mamãe faz isso pra você, você quer que a mamãe faz aquilo pra você. Não é nada disso, sabe? Mas é ter o respeito pela criança como ser humano que ela merece ser respeitada. Tem uma frase que você falou assim, que eu não entendo por que você, para fazer uma criança agir de uma forma melhor, você precisa humilhar ela, né? Exatamente. Se você quer um comportamento melhor, como que você vai colocar a criança lá embaixo primeiro? Isso não vai ajudar ela a se sentir melhor. Respeito acima de tudo, né? Isso. E por que é importante ser firme com a criança, né? A gente já falou de ser gentil, de respeitar, de entender e o ser firme. Então, como eu coloquei assim, que a gentileza é o respeito com a criança, a firmeza é um respeito com você, tá? É um sinal de que você se respeita e
E você precisa passar isso para a criança, para ela poder entender e ver você como uma autoridade. Então, por exemplo, quando você fala para ela, vou pegar o exemplo lá, né? É hora de escovar os dentes, nós vamos fazer juntos. Então, você está sendo firme e você está se preservando. Eu acho que está assumindo um papel também, isso, né? De conduzir a criança a fazer aquilo que você sabe que ela precisa fazer. Exatamente. Porque senão, o que acontece? Olha, vamos supor na seguinte situação. Olha, filha, está na hora de escovar os dentes. Ah, mãe, eu não quero agora. Ah, eu vou te dar 5 minutos. Filho, eu já falei várias vezes. Filho, a mamãe está te chamando. Você não está se valorizando, né? Então, você não está se dando valor. Você está lá mendigando e a criança acaba fazendo o que quer com você. Não dá para deixar ela... Você pode dar escolhas, mas não pode deixar ela fazer o que ela quiser, exatamente, a hora que ela quiser, porque né? É aí que muitas mães acham que ser gentil é ser permissivo. Né? Ah, mãe, eu não quero agora. Então tá bom, daqui 5 minutos, a hora que acabar o desenho. Filho, eu já falei, mãe, mais um pouquinho, você fica naquela. Isso daí já não é ser gentil com a criança. Você está sendo, quer dizer, é ser gentil, mas de uma forma permissiva. Permissiva, né? A forma que não está dentro do E a gente sabe que não vai, né? Nem ser permissiva, nem ser autoritária. Que não existe só essas duas formas de educar. Isso. Tem que achar esse meio termo, né? Aí, quando você, então, é firme, você está se dando valor. Né? Você não vai permitir que a criança fique naquele joguinho com você. Então, a gente se dá valor. Eu acho que vocês já viram alguma situação, mas eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, no local que eu trabalhava, tinha 2 pessoas que trabalhavam juntas no mesmo setor. Elas faziam as mesmas coisas. Uma, todo mundo respeitava. A outra, quase ninguém respeitava. Qual que é a diferença? A que todo mundo respeitava, ela sabia a hora de falar sim e a hora de falar não para as pessoas. Ela se dava o valor. Olha, o prazo para você me entregar isso era até tal dia, tal hora. Se você passou do prazo, então sinto muito, não consigo fazer porque eu tenho outras coisas. A segunda, ela falava sim para todo mundo. Passava o prazo, eu conversava com ela dava um jeitinho, ela era a boazinha. Pra tentar agradar todo mundo, né? Pra tentar agradar todo mundo. Só que isso, além de fazer mal pra ela, porque ela se via sobrecarregada, as pessoas não a respeitavam. Porque as pessoas acabavam sempre deixando pra última hora e entregando porque pra ela. Sabia que ela ia aceitar tudo. E quando ela tentava falar não, o que acontecia? As pessoas tiravam sarro dela. Sabe, mas você sempre fez, por que agora você não vai fazer? Então as pessoas não a respeitavam. Então, quando a gente é firme, isso serve para qualquer relação, qualquer relacionamento, não só com as crianças. Quando você é firme, você se impõe também, as pessoas vão te respeitar mais. Você mostra a sua autoridade, né? Sim, é comum um grupo de amigos, às vezes tem uma pessoa que aquela pessoa é mais alvo de piada, de risada, de brincadeirinha, e você vê que outras não. Porque a forma com que a pessoa se impõe, ela vai mostrar se ela está sendo firme ou não. A firmeza no sentido que ela se valoriza ou não. Então, por isso que na relação com a criança, a questão da gente ser firme é um sinal de respeito com a gente. Né? Então, isso é importante. A gentileza, você respeita a criança, ser firme, você respeita você. Entendi. Então, assim, o que acontece se eu for somente gentil, mas eu não for firme? Então, se você for só gentil, aí você vai entrar na questão da permissividade. É a criança que vai ditar as regras. É ela que vai mandar. Aí vem casos de criança que faz de tudo com a mãe, com o pai, com quem cuida dela, né? Ela vai xingar porque não vai acontecer nada, ela vai bater porque não acontece nada, ela vai usar de recursos, de artifícios ali, ela pode pôr um contra o outro porque ela não tem, entre aspas, os limites. Sempre é permitido ela fazer tudo, né? Então isso daí vira permissividade. E até a questão que eu falo, quando as mães, né? Filho, tô aqui pra você isso, a mamãe fez o teu prato, daí a criança fala, mas eu não como isso, da mãe, então vou ser gentil com a criança, vou fazer outro prato pra ela. Mas agora eu quero que tire a cebola, volta a mãe e tira a cebola.
Então, a criança, ela que está mandando, ela que está ditando as normas. Para falar para a criança, olha, até aqui você vai, daqui para cá não tem como. Então, precisa ter uma firmeza, senão a coisa sai descontrolada. E isso a gente está falando que acontece dentro de casa, mas esse comportamento vai se refletir lá fora, com outras pessoas. E é igual você falou, em casa a mãe tem paciência, tá lá aceitando tudo, dizendo amém para tudo. Mas e uma pessoa estranha? É complicado, e eu já vi até casos, como eu trabalhei por muitos anos em escola, eu vi casos assim que a criança era até excluída do ambiente, porque ninguém suportava, né? Então, imagina a dor, o sofrimento para a criança lá na frente, perceber que ela não está sendo aceita, que ela não está sendo enturmada, envolvida com as atividades. Imagina os problemas que não pode, né, acontecer. Rejeição, né? Com certeza. Isso é muito sério. Aí vem as mães, às vezes na escola, querer cobrar alguma atitude, algum posicionamento, mas aí é que tá. O que dá para ser feito em casa? Claro que a escola tem que agir em parceria com a família para poder reverter, em benefício, né, do aluno. A escola que é comprometida, que é responsável, ela vai com certeza se envolver e vai ajudar. Mas eu tô querendo dizer assim, não dá só para você jogar a culpa em um ou em outro, né? Eu acho que cada um tem que assumir a sua parcela de culpa aí e procurar reverter o quadro, o processo. E agora o contrário, o que acontece se eu for somente firme e não for gentil com uma criança? Então, aí agora a gente vai para o outro posto. Se você for só firme com a criança, quer dizer que só a tua opinião que importa. É só você. A opinião da criança não importa. Então, por exemplo, filho, senta aí, a mamãe já colocou o teu leite e o teu pão, toma um café. Ah, mãe, mas eu quero uma fruta. Não, agora você vai comer o pão com o café porque eu sei o que é melhor para você. Então, nesse caso, a criança ela acaba não participando, tá? E aí a criança pode crescer sentindo que ela não tem valor, se sentindo oprimida. Algumas crianças até aceitam essa forma de... Daí a gente já entra no autoritarismo, né? De você ser autoritária e ela se fecha. Ela acaba aceitando, ela se fecha. Isso daí pode trazer muitas consequências graves lá pra frente. É a ansiedade, é a depressão, ela não vai se valorizar, ela pode aceitar qualquer coisa no relacionamento dela no futuro porque ela acha que é aquilo mesmo, que ela não merece nada, que ela tem que aceitar o que vem. Ou pode acontecer outra situação, como os casos de rebeldia. A criança não aceita, ela acha que está sendo injustiçada, que ela também tem que participar, ela também tem que escolher, e daí pode vir a revolta, né? Então, a firmeza sem a gentileza, ela é o autoritarismo. Onde a mãe só briga, só impõe e é só a vez dela que importa. Então, por isso que a gente fala que é importante sempre saber dosar, né? Aí. E quais os benefícios em ser gentil e firme ao mesmo tempo? Então, quando a gente é gentil e firme com a criança, a gente permite a criança a participar do que está acontecendo, do processo, a gente ouve, a gente dá carinho para a criança, mas a firmeza coloca ela no caminho certo, né? Porque todo mundo precisa de ter uma liderança, a gente precisa ter alguém para poder mostrar os caminhos, isso passa segurança para a gente. Então, quando você fala de forma firme, a criança entende que você ama ela e aquilo que você está propondo é o melhor para ela naquele momento, então ela se sente segura. E sem humilhar, sem você expor a criança, sem você precisar fazer a criança se sentir mal para ela poder se sentir melhor, né? Então você mostra que você entende. E o importante da gentileza e da firmeza é validar até o sentimento dela. Quando a criança está fazendo uma coisa, está brincando, está na casa de alguém, de algum parente, está na hora de ir embora, a criança está brincando e ela começa a chorar, você valida o sentimento dela, olha, eu sei que você está triste, eu sei que você gostaria de continuar brincando, mas agora já está tarde, nós precisamos ir embora, né? Então é onde você é gentil e firme ao mesmo tempo e validar, mostrar para a criança que ela tem um sentimento, que é a tristeza, que ela gostaria de ficar, você entende que é normal e segue o rumo, vamos embora, vamos para casa. Não faz mal a criança chorar porque ela está triste. Você pode dizer que você entende, que você às vezes já ficou triste por alguma situação que você queria fazer, mas não pôde. Então a criança ela começa a entender os sentimentos e que é normal. Acho que a mãe entendendo
né, saber ser gentil e firme, acho que diminui muito a resistência da criança em querer fazer ou não fazer qualquer outra coisa, né? Ela pode falar assim, mãe, mas eu não queria fazer agora. Daí você vai lá e é gentil, é firme com ela. Eu acho que essa resistência aí diminui bastante, né? E consequentemente o estresse da mãe, se ela entender como é que funciona tudo certinho, esse atrito aí não tende a ser bem menor, né? Porque se você chega e fala assim pra criança, já tá tarde, vamos parar de brincar porque agora nós vamos embora. Mãe, eu quero brincar um pouquinho. Não, já falei que nós vamos embora. O que tá acontecendo? Aí você já começa a medir força. Aí começa uma disputa de poder. E daí a criança vai querer competir com você. Então, na firmeza e gentileza não tem disputa. Você entende a criança, você validou o sentimento dela, você acolheu ela primeiro, você mostrou que você a ama, mas por algum motivo é hora de fazer tal coisa. Aí você pode redirecionar. Vamos ver aqui de outros brinquedos primeiro pra gente poder ir, né? A hora que chegar em casa, você vai querer colocar pijama ou camisola? Não sei, já começa a tirar o foco do que está acontecendo e já leva a criança para um outro foco. Então, aí você está redirecionando sem disputa, sem competição, sem quem manda mais. Sem estresse para nenhum lado, né? Principalmente, né? Que é isso que a gente não quer de jeito nenhum. De jeito nenhum, é verdade. Me diz uma coisa, você já teve receio em alguma vez em adotar a disciplina positiva com seus filhos? Olha, pra ser sincera, não tive nenhum receio. Porque a gente veio de uma geração assim, né, que o autoritarismo meio que reinava, né? Bem isso, assim, olha, eu tinha certeza do que eu não queria para os meus filhos. Isso eu sabia, que não era tratá-los nem com autoritarismo e nem com permissividade. E até pela minha formação, eu sabia que existia uma forma de fazer diferente. Então, eu acho que por isso que eu não tive o medo. Mas se eu fosse aplicar só com o conhecimento que eu tinha, eu com certeza ia ter feito muita coisa errada. Porque eu tinha uma leve bagagem de algumas coisas. Mas então o que eu fui fazer? Eu fui estudar muito, fui pesquisar muito, fiz vários cursos nessa área para poder aprender a forma correta. Senão a gente acha que é só dizer sim para tudo, né? Exatamente. Então eu sabia dessa responsabilidade, sabe? Eu acho assim, se eu fosse embarcar numa coisa nova, mas sem saber como que é e para onde iria me levar, com certeza. Né? Por que ela é fundamentada, quais os resultados, qual que é a transformação que ela vai trazer na vida de todo mundo, acaba sendo só mais uma coisa que você vai fazer sem entender. Exatamente, desde 1800 e pouco, com Maria Montessori, já funcionava, já tem estudos científicos, já tem pesquisa, já tem resultados. Depois veio a doutora Jamie Nelson também com a disciplina positiva. Então você vê os estudos científicos, você vê os resultados do que está acontecendo, você tem a forma correta de como você fazer. Então isso me passou muita segurança. Mas, como eu te falei, se eu não soubesse, se eu não tivesse informações necessárias, se fosse uma aventura, aí com certeza acho que teria dado uma insegurança, assim, né? Mas acho que como eu sabia o que eu não queria e eu sabia o que eu queria, então eu fui atrás de estudar muito. E acho que a tua experiência lá nesses anos todos como educadora te fez perceber que, né, igual você deu o exemplo lá de duas pessoas que trabalhavam, uma que era gentil, mas que era firme, e a outra que era permissiva, e as coisas não funcionavam, né? Exatamente. E até assim também, conversando com muitos pais, muitos alunos, muitas histórias ali que eu via, você vê famílias que você, assim, a gente bate o olho no aluno, na criança, a gente já sabe, olha, provavelmente na casa acontece isso, isso, isso. Quando você conversa com a família e você entende a criação que essa criança teve, então você entende muita coisa. Então, assim, eu vivi muito isso, de resultados de educação ou permissiva demais ou autoritária demais. E assim como eu vi também muitos casos criados na disciplina positiva, então você via as diferenças, são muito nítidas, sabe? Não tem como falar que não tem diferença, porque tem. Às vezes, a criança, ela não externaliza aquilo, tá? Você olha para a criança, você vê uma criança lá que é comportadinha, que só tira nota 10, você pensa que está tudo bem, que foi criada, por exemplo, no autoritarismo, você pensa, ai, maravilhosa.
mas você para conversar com a criança, você percebe as marcas que tem dentro dela. Sabe? E principalmente, eu vi muitos casos de alunos assim, que era nota 10 e que chegavam no vestibular, não davam conta de passar no vestibular, por conta da pressão, porque sabia se não passasse o que poderia acontecer, a pressão da família. Então tudo isso emocional que gerava para a criança. Mais cedo ou mais tarde isso vai se refletir. Aí você pensa, né? nossa, mas sempre foi um aluno nota 10, sempre foi um bom aluno, sempre foi estudioso, por que não passou? Ou às vezes com medo de escolher a faculdade que queria e não conseguir alcançar os resultados, acabava escolhendo um outro curso que era mais fácil de passar, para não desapontar ninguém, para ninguém vir brigando depois. Então, assim... A gente acaba limitando também essa criança de se desenvolver, de querer andar com as suas próprias pernas, exatamente. Né? Então, assim, pro mundo, pro universo, você olha pra pessoa, nossa, uma pessoa maravilhosa, tá tudo bem, não tem nada de errado, foi criado com autoritarismo, olha o que deu. Por isso que, então, aqui em casa eu só vou, né, sentar o porrete, a criança vai me obedecer porque eu quero que ela seja assim lá na frente. Mas não é bem assim. Se a gente parar de verdade, olhar, conversar com a criança, ela tiver a oportunidade com a criança, com o adulto lá na frente, a oportunidade dela expor os sentimentos dela, as dificuldades dela, com certeza você vai ver que ficam marcas. Então, eu acho que por conta de tudo que eu vi, eu sabia o que eu queria com os meus filhos e o que eu não queria para eles. E olha, é fácil, gente? Nada é fácil. Acho que nada, né? Não vou te falar e é só pegar, sair aplicando e mil maravilhas. Não é, porque você está lidando com criança, com pessoa. Mas o que eu posso te dizer que é um processo, é um passo a passo. E se você for bem direcionada, você vai começar a ver os resultados, sim, rápidos. Para todo mundo, para toda a família. E é sempre uma evolução, né? É um dia a dia. Lisa, bom, dito tudo isso, tem mais alguma coisa que você queira dizer sobre os benefícios da disciplina positiva? Tem uma coisa que eu quero dizer que eu acho que é muito importante. Assim, recentemente foi publicado um videozinho aí aonde eu tô descascando a banana, né? E eu entrego daí pra criança, falo, ó, amorzinho, querido da mamãe, tudo. Gerou pouquíssimas polêmicas, mas acabou gerando. O que eu queria explicar sobre a disciplina positiva é o seguinte: ser gentil com a criança não é fazer tudo por ela. É claro que a gente pode, não tem problema nenhum, eventualmente, você fazer algum carinho, algum mimo para sua criança, você levar um café da manhã na cama para ela, isso não tem problema nenhum. Ninguém está dizendo que você não pode mimar, dar carinho, não, né? A questão, o problema é quando a gente faz de tudo pela criança, quando a gente é gentil demais pela criança, e aí a gente acaba deixando de permitir que ela faça por ela e ela se desenvolva. Que ela tenha as suas próprias experiências também, né? Permitir a criança a ter as suas experiências é um direito dela. E a gente precisa permitir. A gente é gentil quando a gente incentiva a criança a fazer alguma coisa. Eu acho assim, eu fico até me imaginando, imagina a gente adulto, você tá lá, você vai querer calçar um sapato, vem lá, não, deixa que eu coloco pra você. Né? Normalmente acontece quando a gente tá com pressa, não é? A gente quer sair, tem algum horário marcado, a criança tá lá, a gente chega correndo, deixa que a mamãe põe pra você, e pai e faz. Então assim, se programa um pouquinho antes, se a criança quer fazer. Tá? Agora, como eu falei, não tem problema você fazer um mimo, um agrado para a criança, mas ser gentil é permitir a criança a se desenvolver. É permitir a criança a ter sentimentos, igual a gente comentou, tá na casa do amiguinho, você chama para ir embora e a criança chora. Você fala, eu sei que você está triste. E você permitir ela chorar, ela ter aquele sentimento, aquele momento dela, é importante para ela lidar com o sentimento, com as emoções, ela vai lidar. Isso é ser gentil com a criança, você está ajudando ela a se desenvolver emocionalmente também. Então, ser gentil não é proteger a criança de tudo. Sabe, vou contar até uma historinha que eu acredito que já ela é bem batida do conhecimento de todo mundo, mas eu acho que é pertinente a gente fazer essa analogia. Né, do menino que estava olhando a borboleta a sair da crisálida, que é depois da forma do casulo da borboleta, né? Ele estava observando ela sair e ele pensou, nossa, ela está sofrendo, eu vou ajudá-la, né? Aí ele vai lá e abre
a crisálida, a borboleta sai, ela tenta voar, mas ela cai no chão e morre. Por quê? Porque aquele sofrimento era importante, porque era dali que ela ia ser mais forte, ia dar as forças da sustentação para as asas dela, para ela conseguir voar. Aí o que a criança fez? Ela tentou impedir a borboleta de sofrer, e a criança... Às vezes na maior boa vontade... Exatamente, a borboleta não conseguiu fazer o que ela precisava fazer na vida, que era o voo. Então, a gente tem que cuidar com isso daí. Pra gente não estar cortando as asas também, né? Exatamente, impedindo a criança de sofrer, de tentar, de experimentar. A gente não vai viver nesse mundo a vida toda. A gente precisa criar os filhos para eles serem independentes, né? E serem bons cidadãos. Então, a gente precisa permitir a criança dela experimentar, dela mostrar que ela é capaz, que ela consegue as coisas. Então, só às vezes pode ter gente que não entendeu alguma coisa, alguma mensagem que tinha por trás daquele vídeo, mas é isso, a gente tem que amar a criança, mas tem que respeitar, e quando a gente respeita, a gente permite que ela tenha esses experimentos, essas sensações, ela vai errar quem que não erra, com certeza, mas você vai ajudar ela também. Essa semana, aproveitando, teve uma coisa que aconteceu aqui em casa que foi muito legal. A Ana Luísa chegou e falou: mãe, eu queria aproveitar, eu queria aprender a amarrar o tênis. João Pedro também tá nessa fase lá em casa. E eu falei: filha, vem cá, a mamãe vai te ensinar na segunda-feira. Eu ensinei, só que ela já estava perto do horário de sair para a escola. Deu tempo da gente fazer umas 2, 3 vezes. Ela não conseguiu nenhuma, mas ela conseguiu dar o primeiro lacinho só. E ela foi para a escola e foi ensinar, queria ensinar, acho que na roda da conversa, mostrar, e ela não conseguiu, não deu certo. Ela chegou assim: ó, mamãe, eu fui tentar na roda da conversa amarrar o tênis para mostrar para meus amiguinhos e eu não consegui. Eu falei: filha, não tem problema, vamos que a mamãe te ajuda, você tem até amanhã para conseguir. Fui fazendo com ela devagarzinho, na primeira vez ela conseguiu. Gente do céu, eu tinha que ter filmado. Quando ela fez ali o lacinho, que ela conseguiu, ela olhou assim pra mim e fez assim, ó, ela olhava pro tênis, ela olhava pra mim, ela olhava pro tênis e olhava pra mim. Então, a alegria dela ter conseguido por ela própria, e assim, gente, a Ana Luísa pegou o tênis, pôs no colo e passou o resto do dia amarrando. No outro dia de manhã, qual foi a distração dela? Amarrar e desamarrar, amarrar e desamarrar. E assim, daí ela mostrou pra minha mãe, pra minha irmã, pra todo mundo que passou pela minha casa, ela mostrou pra todo mundo. Aí ela foi pra escola e ela mostrou pra professora que ela conseguiu amarrar. E aí a professora deu um adesivinho pra ela com um sapatinho, que era o prêmio que ela tinha conseguido aprender a amarrar o tênis. Parecia que ela tinha ganhado o maior prêmio do mundo. E para ela era o maior prêmio do mundo. Acho que a gente tem que aprender a valorizar essas pequenas conquistas. Coisas que parecem bobas para nós, mas, né, você contando tudo isso dela, olha que grandiosidade foi para ela ter aprendido a amarrar o sapato. Exatamente, né? É uma coisa assim que a gente precisa parar e notar esses momentos deles, né? Como você falou que o João Pedro também agora está querendo, está amarrando. Porque aí ele vê os amiguinhos fazendo também e ele tem essa necessidade de acompanhar, de fazer também, né? Então eu vejo o interesse dele, também procuro lá em casa, vamos parar, vamos estimular, pego às vezes um sapato meu que tem um cadarço um pouquinho maior, né, para ele poder ter mais habilidade, porque eu sei que para eles não é fácil, né, mas eu sei o quão importante é eu parar e incentivar ele a fazer isso, porque gente, pra gente pode ser só aprender a amarrar o sapato, mas a gente tem que entender que para eles é uma conquista enorme. Exatamente. Né? Então, essa é a diferença do ser gentil. Tem mães que pensam que ser gentil é estar toda hora amarrando o tênis para a criança. Sabe? Então, na fase, claro que tem momentos que quando são pequenininhos, né? A Isa de 2 aninhos, o Júlio de 2, a gente precisa estar fazendo por eles, mas quando a criança começa a mostrar interesse, que ela está pronta para aprender algo novo, ser gentil com a criança, é dar todas as condições para ela conseguir fazer. Que é igual o caso da borboleta. Deixa ela tentar sair, deixa ela fazer, porque vai ser importante para ela lá na frente. Então deixa a criança experimentar. Ela vai errar na primeira vez, ela foi para a escola, tentou mostrar, não deu certo, ela vai voltar, ela vai tentar de novo, ela vai
de novo para a Ela escola, não vai mostrar que desistiu, não. né? E a gente aqui por trás ajudando. E isso acho a que foi criança. muito importante, né? Acho que a mãe perceber que isso aí era importante para ela e você dar esse apoio, né? Vamos continuar, vamos fazer, a mamãe vai te ajudar, Exatamente. né? Eu acho que esses dias você falou, né, que a maternidade é uma lista imensa de coisas que a gente tem para fazer. E a gente fica lá naquela loucura de levar filho para a escola, de querer fazer tudo, mas nas pequenas coisas a gente acaba deixando isso passar, A gente acaba né, não Lisa? exercendo Então, a a gente acha maternidade. assim, descascar uma banana, amarrar um tênis, isso é bobeira, isso aí não, e Não é. tem tempo para isso, né? É. Igual foi o caso da banana. Né? Às vezes a criança, daqui que eu descasco. Não, mamãe tá com pressa, eu faço por você e você não suja sua mãozinha, toma a banana. Porque eu tenho que preparar o almoço, eu tenho que trocar, eu tenho que dar banho, eu tenho que levar na escola, eu não posso, né, perder tempo para explicar, para ensinar. Então, a gente tem que valorizar esses pequenos momentos, a gente tem que dar amor. Daí também, você vai ensinar, mas daí vai ter um momento que você vai mimar a tua criança, você vai pegar no colo, Nossa, você vai abraçar, você vai beijar. E, gente, é lindo, né, você ver aquela carinha querendo aprender a amarrar o sapato. Né? Acho que quando a gente para ter esse olhar aí com a criança, a gente valoriza as coisas assim mais simples, né? Exatamente. Então é isso, né, Lisa? Acho que vamos deixar as crianças amarrar o sapato, descascar a banana, né? Vamos. Fazer o que eles querem fazer, que eles tenham vontade de fazer, né? Exatamente. Saber se impor, ser firme, sem brigar, sem gritar, sem xingar, sem diminuir a criança. Eu Não acho que precisa de nada disso, é né? o grande segredo. Não precisa de nada disso. E se você está gostando do vídeo, curte aqui ele e também se inscreve aqui no canal para você poder ficar por dentro sempre que sair vídeos novos aqui. E comenta o que você achou aqui embaixo. A gente vai adorar ler os comentários. Tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Até mais.